Imagina que você tá curtindo a sua vida normalmente quando uma raça alienígena cai no planeta e começa a passar o facão em qualquer um que faça um barulho acima de 2 decibéis. Agora você precisa andar na surdina se quiser sobreviver. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Um Lugar Silencioso, filme lançado em 2018 e que eu tô fazendo agora pra aproveitar o hype de Um Lugar Silencioso dia 1, filme que estreia nos cinemas nessa semana. A propósito, eu já fiz vídeo do segundo filme que eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês verem o que acontece depois da burrice desses personagens aqui. No vídeo de hoje eu vou resumir a história e mostrar jeitos de sobreviver e derrotar as criaturas do espaço sideral, que foram carinhosamente apelidadas de Anjos da Morte. Porém antes, se inscreve no canal e por favor, passa com o escapamento da moto gritando nesse like aí. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia 89 dias depois que uma raça alienígena extremamente sensível a barulho chega na Terra. Os primeiros a rodar foram os brasileiros e italianos, já que pensa num povo barulhento. Enfim, a gente conhece a família Abbott, formada pelo pai chamado Lee, Evelyn, a mãe e os 3 filhos, Reagan, Marcos e o caçula, chamado Bo. Meu Deus, vai escolher nome feio assim lá na casa do chapéu. A família tá numa farmácia, já que Marcos tá com dorzinha de garganta, sendo que Evelyn encontra um anti-inflamatório e dá pro leite com pera aí parar de encher o saco. Nessa hora Evelyn vacilou feio, já que ela deveria ter levado todos os medicamentos até o abrigo onde eles moravam. Eu digo isso porque toda vez que eles saem de casa ficam sujeitos a fazer barulho e entrar em lugares desconhecidos, onde os riscos são maiores do que o próprio lar. Também tem sempre a possibilidade de encontrar gangues de saqueadores, conforme a gente viu acontecendo no segundo filme, então esse risco tem que ser controlado. Mais cedo ou mais tarde alguém aí da família vai ficar doente novamente e dessa forma eles teriam que ir até a farmácia para pegar mais mantimento, sendo que seria muito mais fácil já ter tudo ali na gaveta da cozinha. Enfim, nos primeiros 2 minutos de filme já dá pra ver que a burrice está presente em peso por aqui, já que os pais do trio Maravilha deixam a molecada ficar andando abobada pelos corredores da farmácia, o que faz Bo quase derrubar um foguetinho de brinquedo no chão. Felizmente Reagan pega a parada no ar e impede que todo mundo ali vire marmita de alienígena estressadinho. O que eu quero dizer é que um dos pais deveria ter ficado com as crianças do lado de fora, impedindo que eles fizessem cagadinha, mas não, bora colocar a galera toda pra dentro. Isso é tudo burrice. Quando o quinteto borrástico se prepara para sair da farmácia, vemos Bo levando o foguete de brinquedo, que infelizmente tá com as pilhas dentro e vai fazer um barulho danado se for ligado. Lee é ligeiro e arranca as pilhas do brinquedo, dizendo pro moleque que aquilo faz muito barulho. Mesmo assim, Reagan fica com dó do caçula e entrega o foguete sem as pilhas pro moleque se divertir mais tarde. Eu acho que isso não vai acontecer, já que quando a família cruza uma ponte, a gente vê Bo ficando por último e ligando a porcaria do brinquedo, porque sim, ele tinha que ter colocado as pilhas de volta. Lee corre mais rápido do que o Usain Bolt treinando para as Olimpíadas, ao mesmo tempo que uma criatura grande avança na direção do moleque pelo mato. Infelizmente Lee falha na missão e o filho dele é levado pelo ET Bilu versão do capiroto. Cara, vamos analisar o óbvio. Que porcaria de pai e mãe deixa os filhos andarem atrás deles e não na frente? Se você é pai e age dessa forma, eu não consigo pensar numa palavra diferente que não seja trouxa. Crianças são impulsivas e reagem a estímulos do ambiente, o que só piora quando tem pouca idade, como no caso de Bo. Sendo assim, Lee ou Evelyn deveriam ter andado atrás, enquanto o outro pai deveria se manter à frente da fila, justamente para observar os perigos mais adiante, mas não, porque todo mundo sai da farmácia e simplesmente deixa o moleque ali, que poderia fazer barulho a qualquer momento. Lee também poderia ter colocado a porcaria das pilhas no bolso, afinal é o apocalipse, e esse objeto é sempre necessário para energizar utensílios domésticos. Se eles tivessem feito isso, Bo não teria pegado as pilhas e portanto não teria virado marmita de alienígena também. Dane-se, porque um ano se passa depois desse evento e vemos a família Abbott morando numa fazenda. A notícia ruim é que Evelyn engravidou nesse meio tempo e em cerca de 4 semanas vai dar à luz, o que eu sinceramente não entendo como isso é possível. Quer dizer, eu entendo que é possível, mas o que eu não engulo é a burrice de Evelyn e Lee, já que, mano, a farmácia tava aberta 24 horas e eles tinham acesso a anticoncepcionais e preservativos à vontade. Sendo assim, evitar uma gravidez deveria ser o maior objetivo do casal. Eu digo isso porque quando o bebê nascer, ele com certeza não vai entender que não pode gritar. Dane-se, porque nesse meio tempo Lee tá procurando sobreviventes a usar código Morse em um rádio. No entanto, a lista de frequências internacionais está se esgotando e não tem sinal de sobreviventes ou governos que tenham resistido à invasão. No entanto, ainda existem algumas pessoas ao redor da região onde eles moram, como a gente pode ver quando a família acende uma fogueira no topo do silo da fazenda para se comunicar, o que também não quer dizer muito, já que todo mundo tá friando as calças para fazer alguma coisa. Lee também tem algumas câmeras instaladas pela fazenda com o objetivo de ficar de olho se algum anjo
anjo da morte entrar na propriedade, que aliás foi o nome dado para as criaturas alienígenas. Eu não sei não, mas eu ainda prefiro o Venom do Paraguai. Ainda falando sobre sobrevivência, a gente vê que a família montou um sistema de segurança para avisar se algum Venom do Paraguai adentrar o perímetro, e eu tô me referindo a essas luzinhas amarelas que eles acendem quando a noite cai. Caso a fazenda receba a visita não desejada das criaturas, um deles deve acionar uma alavanca que mudará de amarelo para vermelho, indicando assim que deu ruim pra valer. Irônico ou não, a gente descobre que Regan é surda, o que é péssimo nesse cenário onde a audição pode te avisar se você bater em alguma coisa e fizer um barulho do cão. Vantagem essa que Regan não tem por aqui. Ela usa um aparelho auditivo que tá sem funcionar há um bom tempo, sendo que o pai da garota vem tentando aprender engenharia elétrica para idiotas, na esperança de consertar o dispositivo e assim conseguir devolver um pouco da audição pra filha. Em um dos testes, Lee faz uma maracutaia e coloca uns mini chips no aparelho, mas Regan faz birrinha e diz que não quer usar a parada pra se decepcionar caso o aparelho mais uma vez não funcione. Garotinho criado a leite com pera, eu já tô ficando nervoso com vocês, morou, cara? A treta é que Regan se culpa pela passagem de Bo pro além, já que foi ela que entregou o foguete pra ele antes de saírem da farmácia, e isso acaba criando um atrito com o pai e a mãe. Na hora do jantar, o bicho pega, já que Marcus e Regan estão jogando banco imobiliário no chão, quando um dos Zé Ruelas derruba um lampião, fazendo um barulho do caramba. Lee se apressa pra apagar o fogo, mas já é tarde, porque o ruído chamou a atenção de algum bicho lá fora, e é nessa hora que não passa nem o sinal de Wi-Fi pelo rabicó dos três. Eles se preparam pra lutar, porém pra sorte deles se tratava apenas de um roedor que sai correndo pela plantação. Como esse bichinho aí não entendeu quem tá no topo da cadeia alimentar, o barulho que ele faz atrai um anjo da morte que maceta o bichinho sem dó. No dia seguinte vemos Lee tentando tornar Marcus um homem responsável, já que ele quer porque quer levar o moleque pra dar um rolê na floresta e ensinar algumas coisas pra ele sobreviver aos perigos dela. Contudo, o garotinho é leite com pera e não quer ir, mas Evelyn força o moleque e ele fica sem escolha. Regan também pede pra ir com o pai, mas ele diz que a garota precisa ficar e ajudar a mãe com as tarefas domésticas, o que, diga-se de passagem, ela não tá afim de fazer não, já que do nada ela dá um ataque de pelanca e abandona a propriedade, indo até a ponte onde a família fez um altar em memória de Bo. Eu não estou suportando mais. Ok, vamos analisar algumas coisinhas por aqui. Sobreviver uma situação dessas não é a coisa mais difícil do mundo, já que pra sorte dos humanos, os Venom do Paraguai não conseguem enxergar, apenas ouvem muito bem. O que eu quero dizer é que a família de Araki aí não deveria morar numa fazenda, e eu digo isso porque o mais seguro seria uma propriedade cercada por muros. Essas estruturas de concreto acabam impedindo que ondas de som se propaguem muito longe, já que o muro é feito para limitar a dispersão dessas frequências. Outra coisa que eles deveriam ter feito era ter forrado as paredes da casa com placas de isolamento de som que facilmente poderiam ser encontradas em lojas de construção no país. A gente tem que lembrar que o apocalipse aconteceu muito rápido e praticamente toda a civilização foi pro saco antes de entender como se defender dos anjos da morte. Portanto, é muito provável que os mercados e lojas estivessem com estoque cheio. Além das placas de som, eles também poderiam ter usado travesseiros para evitar que o som saísse da casa. Outra parada que eles deveriam ter feito era uma trincheira ao redor da casa e colocado apenas uma tábua de madeira para cruzar o perímetro. Nessa trincheira, a família poderia ter colocado estacas de madeira que perfurariam os anjos da morte, que não saberiam onde pisar e consequentemente cairiam de cabeça nelas. É arriscado fazer isso por causa do barulho, porém possível, caso a família usasse uma fonte de som mais alta que distraísse os ETs. Se vocês repararem bem, Lee leva Marcus para gritar debaixo de uma cachoeira, onde ele explica que o som constante da água caindo fica acima do barulho que os humanos fazem por perto, ou seja, os anjos da morte não atacam a água porque a onda de som gerada por ela é constante, sendo que o que eles não gostam são frequências aleatórias, como algo caindo no chão ou alguém tossindo. Outra coisa que me faz pensar é o seguinte: por que raios a família não se mudou pra perto dessa cachoeira? Pra quem não sabe, essa história se passa no norte de Nova York, sendo que a ponte onde Bo é comido se chama Wallkill Valley e fica a poucos quilômetros do rio Hudson, ou seja, outra fonte de água que faz um barulho do cão. Se a família se mudasse pra lá, teria mais liberdade pra fazer sons e até mesmo uma festa de aniversário com sorte. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado.
Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Dane-se, porque ao voltar pra casa, Lee e Marcos dão de cara com o tiozinho que acabou de perder a esposa. Em choque, ele pede pra fazer a passagem também e dá um berro, atraindo um anjo da morte pra lá. Lee então corre pra proteger o filho numa árvore, porém o vovô não tem tanta sorte assim. Enquanto isso, Evelyn tá tirando um saco de batata do porão, quando de repente ele fica preso por um prego. A mulher tenta soltar o saco na marra, e isso acaba fazendo o prego se soltar do degrau e de quebra ficar exposto pra cima. Cara, Evelyn morava num ambiente extremamente controlado, portanto, se o saco de batata se prendeu em alguma coisa, ela deveria ter soltado a parada imediatamente e verificado o que era, justamente para se certificar que a parada não causasse nenhum tipo de problema depois. Além disso, uma mulher grávida não deveria estar carregando uma parada pesada dessas, já que a filha pela saca é que tinha que estar fazendo isso. Dane-se, porque quando Evelyn desce, ela não vê o prego e pisa bem em cima do objeto, o que a faz derrubar um retrato no chão e assim despertar o sono dos anjos da morte, que saem correndo em direção à fazenda. Ao perceber a cagadinha feita, ela ativa as luzes vermelhas e dá um balão em uma das criaturas, conseguindo assim escapar do porão. Ela corre pro banheiro e faz um curativo no pé, porém percebe que esse realmente não é o dia de sorte dela, já que a mulher entra em trabalho de parto. Cara, eu nasci de 8 meses, ou seja, tinha risco de Evelyn parir faltando menos de 4 semanas pra data planejada, portanto Lee não deveria ter saído da fazenda pra ensinar o filho a pegar um peixe no rio. Era melhor os dois terem esperado o bebê nascer pra fazer isso, mas bora se expor ao perigo desnecessário. Dane-se, porque Lee e Marcos correm pra ajudar ao perceber que as luzes ficaram vermelhas, sendo que o filho é instruído a acender fogos de artifício pra atrair as criaturas, enquanto o pai irá salvar a mãe. Só que, mano, um ano de apocalipse, a única arma que Lee encontrou esse tempo todo foi uma 12? Cara, ele no mínimo tinha que ter feito uma mini coleção pra situações como essa, ainda mais que uma 12 tem munição limitada dentro do pente e não aguenta muito caso criaturas partam pra cima dele. Eu tô falando que ele tinha que ter colecionado uns AR-15, meu irmão. Esse rifle conta com umas 30 balas no pente e é uma das armas mais acessíveis nos Estados Unidos, sendo que Lee facilmente encontraria uma dessas por perto. Esquece isso, porque ele não precisa atirar em ninguém e encontra Evelyn no banheiro, já com o bebê nos braços, porque a mulher foi zica e pariu ali mesmo. Lee então pega a mulher e o filho recém-nascido no colo e os deixa dentro de um depósito que eles tinham cuidadosamente preparado para aquele dia, já que eles colocaram um colchão para abafar o choro do bebê. A artimanha felizmente dá certo e eles curtem os primeiros momentos com a criança juntos, porém lá fora o bicho já tá pegando. Eu me refiro a Marcos, que entra no radar de um dos anjos da morte e podendo correr pela trilha que a família tinha construído, não, o moleque corta caminho pelo milharal, fazendo uma alegoria ao bater nas folhas. Cara, nessa situação bastava ele ter se escondido debaixo da picape que a gente vê ele brincando dentro no dia anterior, sendo que ali ele poderia ter ficado em silêncio e não seria atingido por potenciais ataques dos ETs do mal. Felizmente o moleque bate com a cara no trator e desmaia, ficando fora do radar dos Venom do Paraguai. É aí que vemos Reagan chegando no rolê atrasado, sendo que ela procura pelo irmão, mas não escuta um anjo da morte chegando bem no cangote dela. Do nada o aparelho de audição que Lee tinha modificado começa a gerar uma frequência que machuca a audição do ET, repelindo a criatura na mesma hora. Essa onda de som também incomoda a Reagan, que infelizmente não percebe que agora tem um jeito de ouvir as criaturas se aproximando dela. A garotinha encontra o irmão e juntos eles vão pro topo do silo esperar pelo pai, já que esse era o plano de contingência caso a família tivesse que enfrentar uma situação como essa. Só que o problema é que Reagan continua sendo uma jovem merdeira e insiste em buscar os pais, mesmo que Marcos proteste e diga que isso é uma atitude de imbecil. Sabe o que eu acho incrível? É que eles não têm um plano B pra essas situações. Se fosse eu, teria criado
criado um sistema de cordas, ou seja, teria amarrado algo que fizesse som na ponta de uma corda improvisada de mais ou menos uns 300 metros de comprimento. Montar uma corda dessa seria fácil se eu simplesmente amarrasse alguns lençóis uns nos outros, ou algo parecido. Depois disso, bastava puxar a corda e acionar um sino, ou algo que produzisse ruído suficiente para atrair as criaturas para outro lado. Dane-se, porque nessa discussão, Marcus acaba caindo pela porta do silo e começa a se afogar nos grãos. Regan vai atrás do irmão, e os dois se prendem na própria estrutura de metal para não ir pro saco. Quem tá vendo a presepada toda pelas câmeras é Lee, que vai atrás dos moleques, deixando Evelyn dormir com o bebê. Infelizmente, ele é outro tapado e não percebe que os Anjos da Morte quebraram um cano de água que começa a inundar o abrigo onde Evelyn tá dormindo. Não demora muito e a mulher acorda alguns minutos depois no meio de um cenário à la Titanic e vê que um dos Venom do Paraguai entrou lá pelo subsolo. A tensão só piora porque o bebê também acorda e começa a dar uns solucinhos manhosos, atraindo a audição do monstro. Quando ele tá prestes a ouvir os dois, o barulho no silo atrai o ET Bilu do mal, que pula no meio dos grãos para pegar os fedelhos burrinhos. Felizmente, o aparelho auditivo de Regan entra em ação novamente e coloca o danado pra correr. A garota finalmente percebe que pode usar aquilo como vantagem. O problema é que o TDAH dela é um pouco avançado para além da conta, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Enfim, Lee encontra os filhos e diz que precisam ir até Evelyn. O problema é que eles reparam que uma das criaturas já tá na cola deles. Sabe o que Lee poderia ter levado com ele nessa missão resgate? A porcaria da shotgun, que por algum motivo ele achou que seria uma boa ideia deixar dentro da casa. O cara então manda os filhos se esconderem na picape e pega uma picareta para se defender. Infelizmente, o Venom do Paraguai percebe a artimanha e dá uma arranhada no peito do danado. A criatura então vai para cima dos jovens dinâmicos, que obviamente perdem as estribeiras. Nesse momento, Regan poderia ter saído do carro e esfregado o aparelho auditivo na fuça do danado, mas não, ela fica ali atrás do vidro até que Lee se levanta e diz que ama os filhos, dando berrinho para atrair o Venom do Paraguai. Enquanto isso, Evelyn assiste todo o show pelas câmeras e fica em choque. O sacrifício do pai dá a chance pra molecada descer o freio de mão da picape e assim eles conseguem voltar pra casa à medida que o carro desliza pela estrada. Peraí. Você vai me dizer que eles não tiveram a ideia de usar o carro pra fazer o barulho e afastar o Venom do Paraguai de perto do pai? Ninguém se importa. Dane-se, porque a família se reencontra, porém o Anjo da Morte quer aumentar a contagem de presuntos dele e entra na casa pra pegar o resto da família. Finalmente, Regan tenta fazer algo de útil por aqui e coloca o aparelho auditivo na frente do microfone da sala de vigilância, dessa forma ampliando o ruído agudo que faz com que a criatura sinta o ferro entrando pelos ouvidos dela. O Venom do Paraguai então expõe o interior de sua cabeça, permitindo que Evelyn o mande pra vala com um tiro de shotgun. Com essa nova arma em mãos, a família se prepara para se defender de outros Anjos da Morte que estão correndo em direção à casa. Um Lugar Silencioso teve ótimas avaliações, tanto da crítica quanto do público, sendo que, na minha opinião, esse é um dos melhores filmes de suspense da década passada. A originalidade da história, o design das criaturas, a aflição trazida pela direção de John Krasinski e principalmente as atuações dos atores conseguiram criar uma atmosfera imersiva e que você realmente passa a acreditar que é de verdade. O único ponto negativo do filme fica por conta de algumas conveniências que o roteiro acaba utilizando para fazer a trama andar, como por exemplo, o filho mais novo do casal andar atrás da família no início e o fato de Lee e Marcos saírem para pegar um peixe quando Evelyn entra em trabalho de parto. Mesmo assim, a minha nota para Um Lugar Silencioso é 9. Nas bilheterias, o filme mandou excelentemente bem, conseguindo faturar 341 milhões para um orçamento de apenas 17 milhões de dólares, o que logo fez o estúdio trazer um segundo filme que todos vocês podem assistir clicando na tela que eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Além disso, um prelúdio chamado Dia 1 foi lançado nessa semana e eu mal posso esperar para ir no cinema assistir. Galera, segue a gente nas redes sociais e considere fazer parte do clube de membros, onde vocês vão poder assistir vídeos sem anúncios e ainda ganham vários selos e figurinhas do terror. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em Um Lugar Silencioso foi de 4 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro vovô doido da floresta. Eu também tô deixando uma playlist sobre invasão alienígena bem legal aí, e acreditem em mim, tem um vídeo em específico que vai explodir a cabeça de vocês. Não esquece de dar o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!